Você conhece alguém que sofre de labirintite? 3 em cada 10 brasileiros sentem tontura. Só que a grande maioria recebe o diagnóstico errado e os pacientes acabam tomando medicamentos inadequados, que podem, inclusive, causar efeitos colaterais perigosos. Muita gente, quando sente tontura, logo relaciona o problema à labirintite. Foi exatamente assim com a Lúcia, que por muito tempo fez o tratamento acreditando que tinha a doença, já que as crises eram constantes. Passei a sentir algumas tonturas. Eu tenho 69 anos, em torno dos 60 anos, mais ou menos. A labirintite é a inflamação do labirinto, uma estrutura delicada que fica na parte mais interna do ouvido e que é responsável pela audição e equilíbrio. Quando ocorre uma inflamação nesse local, ele passa a enviar sinais confusos para o cérebro. É desse efeito que surgem sintomas como tonturas, por exemplo. Mas o que muita gente não sabe é que nem toda tontura é labirintite. Só depois de muito tempo fazendo o tratamento errado, a Lúcia descobriu que o problema dela era outro. A labirintite que eu achei que não era labirintite. E isso eu descobri com o neurologista. E isso é muito mais comum do que imaginamos. E a Lúcia não é a única a passar por isso. Segundo especialistas, 3 em cada 10 brasileiros sofrem de tontura. E a maioria recebe o diagnóstico errado, como se o problema fosse labirintite. Muitos pacientes tomam medicamentos por anos e nem sequer têm a doença. A tontura persistente, em muitos casos, é diagnosticada de maneira errada e, consequentemente, o tratamento também é inadequado. Por trás dessa palavra labirintite existem, olha só, mais de 40 doenças diferentes que geram tontura, que geram vertigem. Por que é importante a gente saber isso? Porque cada doença tem um tratamento totalmente diferente um do outro. Então, se eu não descubro exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é a doença misteriosa por trás da tontura da pessoa, eu não consigo fazer o tratamento correto. Quando eu falo que tudo é labirintite, tudo é igual, normalmente a gente está errando também no tratamento. E pior, viu? Pior que alguns remedinhos aí famosinhos para tontura, para labirintite, eles podem dar alguns efeitos colaterais bem perigosos. De acordo com o neurologista, cerca de 70% dos casos de vertigem, na verdade, são causados por outra doença, que tem um nome estranho: vertigem posicional paroxística benigna. Mas que de complicado só tem o nome, porque é muito mais simples de ser tratada. E qual é que é, né, a do cristal? Existe o labirinto, que é essa peçazinha aqui que está na minha mão. O labirinto, né, ele é pequenininho, fica lá dentro do ouvido, do lado do cérebro, aqui é um modelo ampliado. No interior do labirinto, bem no meio dele, no miolo, eu tenho cristalzinhos boiando numa espécie de gelatina. Moral da história, algumas vezes os cristais escapam para esse canal aqui, onde não deveria ter cristal, e pronto, vem as crises de vertigem. Mas qual que é a grande mágica por trás dessa doença? Por que é importante a gente conversar dela, né, e levar essa informação para você que está vendo a gente? Porque a labirintite dos cristais soltos, ela resolve sem remédio. Eu faço manobras com a pessoa, movimentos especiais com a cabeça da pessoa no próprio atendimento médico, e eu consigo varrer aqueles cristalzinhos de volta para o lugar e voilá, tratada a doença. Diagnosticar a vertigem corretamente evita não só o tratamento inadequado, como devolve o quanto antes a qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença. Ter tido esse diagnóstico com esse neurologista logo que começou, há 10 anos atrás, nossa, eu teria ganho muito mais qualidade de vida.